Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. A rádio e a TV Brasil Espírita apresentam o Espiritismo na Arte. Olá, queridos amigos da Rádio e TV Brasil Espírita de Alagoas. Este ano de 2022, estamos na terceira temporada do programa O Espiritismo na Arte. E é uma alegria muito grande, meus irmãos, participar desse trabalho de amor, esta Rádio e TV que foi criada para iluminar as nossas consciências. É bonito demais, né, Tetê? 11 anos iluminando consciências. Imagina a constelação que a Rádio Brasil Estrela, Brasil Estrela, Espírita, olha só, já não fez. Quantas estrelas não foram assim geradas nas mentes das pessoas que estão nos ouvindo e que adoram essa leitura espírita, não é, Leila? É Isso verdade. é uma luz na realidade, né? Nos tempos que vivemos, as palavras esperançosas de amor, elas nos trazem um acalanto aos nossos corações. É verdade, meus irmãos. E na semana passada, nós falamos sobre Machado de Assis e João do Rio, porque nós estamos na região sul. Conforme nós prometemos, estamos no projeto Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e estamos estudando as regiões do Brasil, não geograficamente falando, mas poeticamente falando, artisticamente falando, nós estamos destacando figuras dessas regiões. Já fizemos da região norte, da região nordeste, estamos na região sudeste. E na semana passada, nós queríamos começar pelo Rio de Janeiro e falamos de Machado de Assis e João do Rio. E falamos também, homenageei a minha cidade natal. Falei de Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro, é uma cidade pequena, em torno de 200 e poucos mil habitantes, mas que tem uma posição geográfica muito favorável. E quando eu falei homenageando a minha cidade, eu lembrei do meu tio que fez uma música para a cidade, cantei a música, e aí a Neuzinha, nossa diretora aqui, que é de Barra Mansa, falou assim: Dona Leila, a senhora esqueceu de falar da minha cidade, Barra Mansa, que era dona de Volta Redonda. É verdade, Neuzinha, eu vou lembrar agora que Volta Redonda, até 1926, era um povoado, era uma vila chamada Vila Santo Antônio, onde era habitada pelos índios Puri. Aliás, quem não conhece essa turma de índios, sei lá, não sei como é que fala, essa sociedade indígena, os Puris, entra no Google para ver como eles eram uns índios tão bonitos. Por isso é que a gente é bonita assim, né, Tetê? Com certeza. Temos aqui o sangue de índio, eu e a Neuzinha também, que é de Barra Mansa, porque Volta Redonda pertencia a Barra Mansa. Aí, em 1941, quando Getúlio Vargas escolheu Volta Redonda politicamente, porque ficava às margens do Rio Paraíba, ela elegeu ali a colocação da CSN, que pertencia ainda a Barra Mansa, mas em 1946, em 1954, nós nos libertamos, éramos distritos de Barra Mansa e passamos a ser uma cidade, passamos a ser a cidade de Volta Redonda, né? Teve esse nome por conta da curva do rio, que fazia uma curva ali na nossa cidade,
passou a se chamar Volta Redonda, que todo mundo dizia assim, eu vou lá para Volta Redonda, ninguém dizia eu vou ali para o povoado, a Vila Santo Antônio, não, eu vou lá para aquela Volta Redonda. Aí passou a voz do povo e a voz do Deus, e eu me lembrei também, sabe, TT, do Arigó, que o meu tio era o Arigó, meu pai também, que era chamado os trabalhadores da CSN dos primeiros tempos, porque era como foi fundada por um grupo inglês, tinham muitos americanos, aliás, um grupo americano, tinham muitos americanos falando inglês ali na nossa região, e conta-nos, papai nos contava, que o pessoal falava, where are you go? Where are you go? Pensa, Ariugô virou Arigó. Então, relembramos tudo isso. E no dia de hoje, dando sequência, nós prometemos que iríamos falar dos outros estados que formam a região Sudeste, mas ainda estamos no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, que tem não só Volta Redonda, Barra Mansa, deixa eu lembrar outros nomes aqui para não deixar ninguém de fora, né? Pinheiral, Resende, Vassouras, Barra do Piraí e todas as cidades vizinhas, alguma em direção ao Rio de Janeiro, que era a Margiana Dutra, né? Algumas em direção ao Rio de Janeiro, algumas em direção a São Paulo. Então, eu gostaria que os nossos irmãos sul-fluminenses não ficassem tristes da gente não poder falar de cada cidade e eu ter escolhido a minha cidade para fazer uma homenagem, né, TT? E agora, hoje nós vamos falar de quem do estado do Rio de Janeiro, TT? Lê aí para nós. Vamos lá, hoje, primeiramente, olá, amigos do Espírito Santo, Leila, das Minas Gerais, do Rio de Janeiro e de São Paulo, essa região tão linda e tão amada por todo o povo brasileiro, né? São cidades lindíssimas, com população maravilhosa e acolhedora. Mas hoje nós vamos falar de um carioca que o Brasil inteiro conhece. É o nosso Francisco Buarque de Holanda, o nosso Chico Buarque, né? Ele é um dos principais nomes da literatura carioca. É cantor, compositor, escritor, dramaturgo e um dos principais artistas brasileiros. Leilinha, ele é filho do historiador Sérgio Buarque de Holanda e da pianista Maria Amélia Cesário Alvim. Imagina se não ia dar um fruto maravilhoso, né? Um historiador e uma pianista. A genética artística é muito forte, né? É uma grande genética. E ele é o quarto dos 7 filhos, sendo que ele tem 3 irmãs que também são cantoras. O pessoal conhece, olha, Miúcha. O pessoal conhece a Miúcha, né, gente? Tem a Ana Holanda e a Cristina Buarque, que também conhecemos bastante através das principais mídias sociais. Então, é de uma família que tem o sangue artístico, né? E a alma na poesia, porque isso a gente sabe que tem, né, Leilinha? Fala um pouquinho a respeito, depois eu vou ler um trecho do nosso livro base desse programa, que é O Espiritismo na Arte, do nosso Leon Denis, quando ele fala sobre a inspiração. O que você tem a falar mais do nosso Chico, Leilinha? Ai, gente, Chico Buarque é maravilhoso. Ele é um poeta, as músicas dele, que ele faz parceria, às vezes, para compor as suas músicas, mas a sua poesia é inigualável. Ele é famoso também pelo seu posicionamento político. Não, seu posicionamento político explícito em suas músicas. Tornou-se um dos principais, se não o principal compositor brasileiro do gênero música de protesto. Na literatura, o sucesso não é menor.
O escritor carioca já angariou prêmios importantes, tais como o Prêmio Jabuti, o de melhor romance, em 1992, com o livro Estorvo. Interessante esse livro, TT, que eu li, mas eu vi como ele definiu muito bem o que é um estorvo. E muitas vezes a gente se sente realmente um estorvo em determinadas situações, né? É uma literatura fantástica. Depois, o livro Budapeste, lançado em 2004, Como por Leite Derramado, em 2010. Recebeu o Prêmio Camões em 2019, Prêmio Casa de las Américas em 2013 por Leite Derramado, Prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Arte em 2014 por seu livro O Irmão. Então, mas nós vamos aqui exaltar a música, porque a música fala muito ao coração, a sua poesia musical. E aí, Tetê? Vamos lá, eu vou ler só um pequeno trecho do Espiritismo na Arte, Leilinha, só para a gente ver o para quê dessa inspiração em muitos dos nossos irmãos que vêm habitar o planeta Terra, né? Às vezes a gente diz assim, nossa, por que ele tem esse dom e eu não tenho, né? Por que que ele é mais assim e eu sou assado? São as comparações que a gente ainda não saiu, né, disso. Mas a proporção que a gente vai estudando, a gente vai vendo que é a história espiritual e as experiências corpóreas que cada um de nós começa a ter ao longo da sua trajetória, né? Não é porque o Pavarotti veio aqui com aquela voz maravilhosa de tenor e arrasava todos os nossos espíritos quando ele cantava. Era como se estivesse realmente num plano superior, o canto do Pavarotti, né? Assim como a nona sinfonia do nosso Beethoven, que dentro dele já estava tudo concretizado. Então, o porquê e o para quê disso? Na terceira lição desse livrinho, que é muito bom da gente ter, principalmente quem tem esse veio artístico, ele fala: inspiração, causa, efeitos e formas. Eu gostaria de vos falar sobre a inspiração. É um procedimento de transmissão da luz divina. Ela se produz sob diversas formas, porquanto a arte, com suas inúmeras ramificações, aproximando-se em graus diversos desse plano divino do qual vos falo. Mais leitura, gente, é só comprar esse livro, né, Leila? A gente só dá um pequeno trecho para ficar o gostinho, né? É Então, verdade. inspiração é a luz de Deus em cada um de nós, né? A gente é pintor, a gente é escultor, né? A gente pode ser músico, mas a gente tem que dar o passo inicial para sentir o que está germinando ali na alma, o que está falando. E esse livro aqui, que é Fonte Inspiradora, que foi o início desse curso que Leilinha teve essa inspiração divina, é maravilhoso. E de fácil leitura, né, Leila? Muito, muito bom, meus irmãos. Esse livro, Espiritismo na Arte, nos coloca na certeza de que todos esses espíritos inspirados que trazem tanto conteúdo para o progresso humano, eles trazem porque entra em conexão com essa dimensão mais ampla da vida, entra em conexão com essas energias que vêm de Deus, que Deus jorra para os seus filhos, e que eles trazem o propósito de realizar essa arte transcendental. A gente vê em todos os níveis dos artistas, muitos deles revelam, eu não sei como que eu fiz isso, como que eu escrevi isso, como que eu realizei isso, tipo Almir Sater, quando fez aquela música, tipo que escreveu Dom Quixote de La Mancha, Miguel de Cervantes,
que ficou vários dias dentro do quarto escrevendo, escrevendo, escrevendo sem parar. Então, todos esses grandes médiuns que Leon Denis chama de mediunidade gloriosa, eles entram em sintonia com a dimensão maior da vida e, por isso, trazem toda essa beleza para nós, como colocou o TT, lembrando o Pavarotti. Quem não se emociona com aquela voz e fica imaginando, meu Deus, que voz é essa, né? E tantas outras vozes que nos enleva, como disse Renoir, a arte é aquela que nos captura e nos leva para longe. Então, lembrou também muito bem os grandes compositores, Mozart, Beethoven, tantos outros que aqui estiveram com essa mediunidade gloriosa. Mas nós vamos voltando para o nosso querido Chico, que também é um profeta, porque ele é um missionário da poesia, porque suas músicas são maravilhosas, e nós vamos começar. Quem não se lembra dessa música Quem Te Viu e Quem Te Vê? Quem é que não se lembra, meus irmãos? Você era a mais bonita das cabrochas dessa ala. Você era a favorita, onde eu era o mestre-sala. Hoje a gente nem se fala, mas a festa continua. Suas noites são de gala, nosso samba ainda é na rua. E aí, Tetê? Hoje o O samba... samba saiu, lá, procurando você. Quem te viu, quem te vê, quem não a conhece, não pode mais ver para crer. Quem jamais a esquece, não pode reconhecer. Que lindo! Quando o samba começava, você era a mais brilhante. E se a gente se cansava, você só seguia adiante. Hoje a gente anda distante do calor do seu gingado. Você só dá chá dançante onde eu não sou convidado. Fala aí. Hoje o samba saiu. O meu samba se marcava na cadência os seus passos. O meu sonho se embalava no carinho dos seus braços. Hoje de teimoso eu passo bem em frente ao seu portão. Para lembrar que sobra espaço no barraco e no cordão. Todo ano eu lhe fazia, como é que é? Todo ano eu lhe fazia uma cabrocha de alta classe, de dourado lhe vestia, para que o povo admirasse. Eu não sei bem com certeza, porque foi que um belo dia quem brincava de princesa acostumou na fantasia. É muito lindo ele fazendo, é uma história, né? Ele cantando uma história de uma mulher que conheceu e que ela foi ficando famosa, foi se engrandecendo, e ele lá, um simples sambista daquela roda, começou a ver aquele distanciamento que ocorria entre ele e a sua amada. Fala aí o restante, Tetê, que é uma poesia muito linda. É. Hoje eu vou sambar na pista, você vai de galeria. Quero que você assista na mais fina companhia. Se você sentir saudade, por favor, não dê na vista. Bate palma com vontade. Faz de conta que é turista. É muito bonitinha. A música é maravilhosa, é gostosa de cantar. Quem de nós já não reuniu com seu violão para cantar essa música do Chico Buarque, Quem Te Viu e Quem Te Vê? E ainda tem outra tão linda dele, porque ele tem mais de 400 composições. Nós destacamos algumas mais ligadas à nossa geração, que a gente conhece melhor a melodia, né, Tetê? Essa Isso. música Gente Humilde que ele escreveu,
Meu Deus, como fala da nossa história do interior, principalmente, né? Das cidades pequenas do estado do Rio ou de qualquer outro estado desse nosso Brasil amado. Começa aí a gente humilde, Tetê. Esta música é pura emoção. Toda vez que eu escuto ou que eu leio, a gente realmente vai na nossa família, né? Lá onde a gente nasceu, onde a gente foi criança, que todo mundo foi humilde, né, Leila? Da cadeira de macarrão, do pé descalço brincando, né? Das rodas que a gente fazia ciranda, cirandinha. Eu lembro dessa música nessa época, eu posso estar até enganada da data dela, tá? Mas dessa época eu lembro. E eu senti uma Uhum. tristeza, né? Eu senti uma tristeza, que engraçado. Vamos lá. Gente humilde, tem certos dias em que eu penso em minha gente e sinto assim todo o meu peito se apertar, porque parece que acontece de repente, feito um desejo de eu viver sem me notar. Igual a quando eu passo no subúrbio, eu muito bem, vindo de trem de algum lugar, e aí me dá como uma inveja desta gente que vai em frente sem nem ter com quem contar. Vai lá, Tetê. São casas simples com cadeiras na calçada e na fachada escrita em cima que é um lar. Pela varanda, flores tristes e baldias, com uma alegria que não tem onde encontrar. E aí me dá uma tristeza no meu peito, feito um despeito de que eu não ter como lutar. E eu, que não creio, peço a Deus por minha gente. É gente humilde, que vontade de chorar. Mas que coisa linda, meus irmãos. Eu também sinto isso quando eu vejo o sofrimento dos nossos irmãos dessas cidades do interior, e até mesmo aqui do Rio de Janeiro, quando a chuva leva as suas casas, quando a chuva leva os seus pertences. É tão bonito essa colocação do Chico, é por isso que ele é considerado um político de protesto, porque ele fala com sutileza dessa dor que todos nós passamos quando presenciamos, de alguma forma, essa gente que sofre tanto com falta dos recursos materiais, a que nós chamamos gente humilde. Nem sempre quer dizer humildade isso, mas quer dizer que são pessoas que estão à parte de uma sociedade de consumo que tem muito em detrimento daqueles que não têm nada. Então vamos repetir a música porque é muito bonita. Tem certos dias em que penso em minha gente e sinto assim todo o meu peito se apertar, porque parece que acontece de repente, feito um desejo de eu viver sem me notar. Vai, Tetê. Igual a como, quando eu passo no subúrbio, eu muito bem-vindo de trem de algum lugar. E aí me dá como uma inveja dessa gente que vai em frente sem ter com que contar. Ou seja, é a gente que tem fé, né, Leila? É a É, fé. A fé você não precisa ter com que contar no dia de amanhã. Você só tem que acreditar e ir em frente. É isso que ele fala, né? Essa é. coragem. E aqui está passando que os autores dessa música, dessa letra, é Garoto, Vinícius de Moraes e o nosso Chico Buarque. Olha que interessante que Neuzinha está dando uma colher de chá aí para gente. É isso mesmo, porque o Chico sempre trabalhou em parceria, né?
São casas simples, com cadeira na calçada. Como essa lembrança é boa, a gente lembrar que sentava do lado de fora, às vezes até no calçadão das costas da nossa casa, né? E na fachada escrito em cima, que é um lar, escrito no sentido de que a gente tinha certeza que ali habitava uma família. Pela varanda, flores tristes e baldias, aquelas flores que a gente podia ter alcance, né? E até um pouquinho mal cuidadas, porque todo mundo trabalhava muito, com uma alegria que não tem onde encostar. E aí me dá uma tristeza no meu peito, feito um despeito de eu não ter como lutar. Aí que vem o poeta dizendo, né? O que eu posso fazer para amenizar a dor dos nossos irmãos? E eu que não creio, peço a Deus por minha gente, que é gente humilde, que vontade de chorar. Muito linda essa música, e nós vamos seguindo, porque a gente destacou ainda mais duas, e o nosso tempo vai que corre, né, Tetê? Vai passar. É o tempo que voa. É o tempo que voa. Olha só, essa música Vai Passar também, ela é toda protesto, e ela é muito metafórica. E ele diz assim: vai passar nessa avenida um samba popular, cada paralelepípedo da velha cidade essa noite vai se arrepiar ao lembrar que aqui passaram sambas imortais, que aqui sangraram pelos nossos pés, que aqui sambaram os nossos ancestrais. Fala aí, Tetê, num tempo... Tempo, página infeliz da nossa história, passagem desbotada na memória das nossas novas gerações. Dormia a nossa pátria-mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Vai lá, Lilinha. Seus filhos erravam cegos pelo continente, lavavam pedras, feito penitentes, erguendo estranhas catedrais. E um dia final tinham direito a uma alegria fugaz, uma ofegante epidemia que se chamava carnaval. O carnaval, o carnaval vai passar. Palmas para a ala dos barões famintos. Fala aí, Tetê. O bloco dos Napoleões retintos e os pigmeus do Boulevard. Meu Deus, vem olhar, vem de perto, vem ver de perto uma cidade a cantar. A evolução da liberdade até o dia clarear. Ai, que vida boa, lelê! Ai, que vida boa, lelê! O estandarte do sanatório geral vai passar. Olha que protesto, né, meus irmãos? A gente com tanto problema social, mas a gente tem essa epidemia, como ele diz, chamada carnaval, que você sai como num sanatório geral mesmo, cantando, ai, que vida boa, lelê. Ai, que vida boa, lá, lá. O estandarte do sanatório geral vai passar. Mas interessante demais essa música. E uma outra ainda que é lindíssima, que nós destacamos, para a gente encerrar até o nosso programa, chama Apesar de Você. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando para o chão. Viu você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu de inventar o perdão. Fala aí, Tetê. Apesar de você, amanhã de ser outro dia. Eu pergunto a você onde vai se esconder da enorme euforia. Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando, sem
para quando chegar o momento, esse meu sofrimento, vou cobrar com juros, juro, todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro, você que inventou a tristeza. Vai lá, Ora, Lili. ora, tenha fineza de desinventar. Você vai pagar é dobrado cada lágrima rolada nesse meu pesar. Então, a gente está entendendo aí essa história que a mulher, a sua amada, de algum jeito, não dele, do autor que ele escreveu, né, da história que ele está escrevendo, o traiu. Então, ele fala: apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Ainda pago para ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar, vendo o dia raiar, sem lhe pedir licença, e eu vou morrer de rir, que esse dia há de vir antes que você pensa. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você vai ter que ver amanhã renascer e esbanjar poesia. Como é bonito! Como vai explicar, vendo o céu clarear de repente, impunemente? Como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente? Fala aí, termina, Tetê. Apesar de você, amanhã de ser outro dia, você vai se dar mal. Etc. Presta e atenção. tal. Apesar de tudo, a gente tem que ir em frente, Leilinha. É isso aí. Não é mesmo, Tetê? Mas é muito linda a poesia, mesmo ele falando de uma mágoa contida, desejando mal ao outro e mostrando que vai dar a volta por cima só para mostrar para o outro que ele não é tão poderoso assim, mas isso é do ser humano e ele fala de uma forma muito poética, meus irmãos. Muito obrigado pela presença de vocês. Podem colaborar conosco, enviando para a rádio as suas observações, as suas críticas construtivas, ou também entrar no chat e dar a sua participação, a sua opinião, a sua questão que você não gostou, né? Nós adoramos saber que você participou e disse: não gostei disso, não gostei daquilo, ou gostei muito disso, ou gostei. Muito obrigado pela presença de todos e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.